Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver mais uma vez na noite de hoje e que nós possamos, assim, nesse instante, saudar com muito carinho o nosso anjo de guarda, esse nosso querido amigo, esse nosso irmão, que escolheu estar conosco, que nos conhece bem e que nós possamos, nesse instante, fazermos uma conexão muito estreita, muito próxima com esse querido irmão. Saudamos a todos os demais amigos espirituais, companheiros queridos, que também estão junto a nós, nos auxiliando, nos fortalecendo em nossa caminhada. E saudamos a nossa querida Maria de Nazaré, exemplo de amor, de doçura, de paz, que nos fortalece e nos motiva sempre a uma transformação, a uma melhora, sempre através do amor. Com Maria, chegamos então até Jesus, o nosso Mestre, nosso irmão, nosso guia, esse nosso grande amigo que esteve entre nós, nos mostrando na prática, no dia a dia, que é só através do amor, que é só através da paz, da alegria, que a gente vai conseguir melhorar e ser feliz. E através desse exemplo do Mestre, chegamos então até o Pai, para podermos agradecer a nossa vida, agradecer o que a gente tem, mas principalmente agradecer o que somos hoje. E agradecidos ao Pai dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E para que a gente possa iniciar hoje o nosso estudo, a nossa palestra, nós vamos ler do livro Brilhe a Vossa Luz, de André Santana, o capítulo A Paz do Cristo. E o texto é o seguinte: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Eu vos deixo a minha paz. A orientação feita aos apóstolos reavivou nas mentes e nos corações o verdadeiro sentimento de paz, muito diversa daquele que o mundo praticava e ainda pratica. No lar de Lázaro, ele apaziguou os corações dos apóstolos pela brandura de suas palavras em torno de Maria, que lhe prestava um ato de gratidão. No episódio da adúltera, ele estarreceu a multidão, expressando-se como não violência, nunca antes vista, iluminando mentes daqueles que se faziam hipócritas. Na casa de Simão, ela, a paz, foi ofertada com mansuetude aos participantes da ceia, proporcionando profundas reflexões àqueles corações endurecidos perante a mulher antes equivocada, agora arrependida. Na tempestade ameaçadora, ela, a paz, irradiou-se de forma de serenidade aos discípulos, que rogavam atemorizados a sua ajuda. Nessa época em que vivemos, onde a intolerância alastra-se como um fator epidêmico, a violência de todos os matizes te convidam ao desequilíbrio, alastra-se a postura de se permitir alterar humores por quaisquer circunstâncias ínfimas do cotidiano, urge lembrarmos desses ensinamentos vivos de Jesus e reformularmos a nossa existência aplicando a sua paz em nosso dia a dia. É um momento, um texto, é uma situação que a gente tem procurado, acredito que todos nós procuramos, que é encontrar essa paz, né? Se a gente for falar com a maioria das pessoas, todo mundo busca essa paz e a gente vê que todas as pessoas, independentemente da situação financeira, do prestígio, da colocação, há uma dificuldade de encontrar essa paz. E aí Jesus traz, aliás, o autor traz 4 passagens do Evangelho que simbolizam ou sintetizam essa paz que Jesus ensina para a gente, né?
Porque muitas vezes a gente acha hoje que a paz é não ter problema, é não ter situações de dificuldade, é não ter que resolver algumas situações mais críticas, é, como a gente brinca, né, ter um voo de cruzeiro, tudo tranquilo, tudo calmo, sem problemas. E aí, voltando ao que eu acabei de falar, a gente nunca vê isso, ou melhor, a gente vê que pessoas de diversos tipos sociais, financeiros, têm o mesmo problema de não encontrar esta paz vivendo. E aí ele fala do primeiro momento, né, que é na casa de Lázaro, quando Maria, na casa de Lázaro, Marta e Maria limpa os cabelos os pés de Jesus com um óleo, né, com um óleo claro e tudo mais, e Judas a repreende. E Jesus fala, não, deixa, ela praticou uma boa ação. O que mostra isso? Que tipo de paz está aí nesse exemplo que Jesus trouxe? A paz da gratidão. Jesus foi grato pelo que Maria estava fazendo, que demonstrou também a gratidão pelo Mestre por tudo aquilo que ele fez. E às vezes há a crítica, né? Porque ela fez, o óleo é caro, que por isso, por aquilo, e a gente tende a, trazendo isso para o nosso dia a dia, a fazer a mesma coisa, a julgar o comportamento do outro sem se preocupar com o sentimento que ela estava fazendo. Então, assim, onde tem paz, existe gratidão. Esse é o primeiro ensinamento dessa passagem. Onde tem paz, onde eu tenho paz de espírito, existe a gratidão. No segundo momento, né, que ele fala da mulher adúltera, que é uma passagem bastante conhecida, onde a turma chega com a mulher para apedrejá-la e Jesus, calmamente, né, se abaixa, tira um pouco daquela agitação e pergunta, né, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. E todo mundo sai, a maioria sai porque reconhece que todos nós somos devedores. E aí a parte mais legal, ele vira para ela e fala o quê? Vai, não peques mais. Que tipo de paz ele está tentando trazer para a gente? Que tipo de sentimento ele quer trazer para a gente? Que ninguém é definido pelos seus erros. Que ninguém está fadado a ser um errado. Ele simplesmente diz para ela, vai, não peques mais. Segue tua vida, reconstrói tua vida, constrói tudo que você porventura tenha feito de errado, você pode reconstruir. E isso é uma coisa que dá uma paz para todos nós, né? Porque você sabe que mesmo que você tenha errado, né, e a gente erra, a gente sempre pode reconstruir, a gente sempre pode recomeçar. Então, nesse momento, Jesus mostra pra gente que sim, a gente pode começar. A cada dia a gente pode começar novamente. Mas eu erro. A cada dia a gente pode recomeçar. Então, esse trecho dessa passagem é muito bonito, é muito legal, porque é um perdão que nos motiva a começar. Não é aquele perdão pesado, que nos culpa, que nos deixa triste. Não, é aquilo para a gente recomeçar. Isso é muito bacana, isso é muito lindo. O terceiro ponto, citado pelo André, né, é a questão na casa de Simão, o fariseu, onde ele é convidado para jantar, e aí uma mulher como fala aqui, deixa eu ver, uma mulher de dignidade duvidosa, né, vai e limpa os pés de Jesus com seus próprios cabelos. E o que acontece? Jesus coloca a hipocrisia, né, porque Simão recebe Jesus na sua casa e não cumpre não oferece água para lavar as mãos, não oferece óleo para untar os cabelos, né? Enfim, ele não oferece os ritos normais, né? Mas uma mulher que se botou totalmente aberta, totalmente liberada e entregue ao que o Jesus pregava, ela se coloca de joelhos diante de Jesus. Então essa parte é aquela paz que compreende, que tem misericórdia, muito parecida com a outra da mulher adulta. Mas no caso assim, é a compreensão de que cada um está no seu tempo. E Jesus sabia isso. E se a gente consegue trazer esses ensinamentos para a gente, não é verdade que a gente vai ter um relacionamento com quem a gente tiver também dessa forma, ou seja, ter essa compreensão, esse entendimento, esse perdão, a gente consegue mudar isso da melhor maneira possível e crescer. E aí a paz surge não de fora para dentro, surge de dentro para fora. O outro ponto que ele fala é da tempestade. Estão no barco, Jesus dorme, né? Jesus está dormindo. E ele acorda e fala, homens de pouca fé, e acalma a tempestade.
E essa tempestade é o que a gente vive, é os problemas que a gente tem no nosso dia a dia, todas as situações complicadas que a gente tem que viver e que a gente não confia de que os desígnios de Deus estão sempre certos. E não é essa coisa de só achar que vai... Não, que tudo caminha, né? Se a gente juntar esses 4 pontos, a nossa capacidade de recomeçar e acreditar que se recomeçar a gente vai ser como centelhas divinas e como filhos de Deus, a gente vai ser feliz, a gente vai crescer, a gente vai ter paz para enfrentar tudo isso. Nenhuma tempestade é eterna. Tudo passa, né? Chico falava isso, tudo passa. Alegrias passam, tristezas passam e a gente evolui. Então esses 4 pontos dessa lição convidam e ensinam a gente ao que é realmente ter paz, né? É ser grato, é ter perdão no coração, aquele perdão verdadeiro que liberta, não que aprisiona, né? É compreender e é ter confiança. Então, quando a gente consegue levar essas coisas para dentro da nossa vida, para dentro de nós, e consequentemente exemplificar isso no nosso dia a dia, você consegue ter a tua paz, a minha paz, e isso se irradia para todos que estão ao nosso lado. Porque a paz não é uma coisa que a gente vai conquistar tendo dinheiro, tendo situação tranquila. A paz é saber enfrentar qualquer tipo de dificuldade, tendo como pauta, como base o Evangelho. E Jesus mostra nessas passagens, e tem outras muitas que a gente poderia ilustrar aqui nesse momento. E a gente vê um mundo hoje exatamente ao contrário, né? Independente, eu não gosto muito de falar dos outros, né? Nem do mundo, mas assim, o mundo é um resultado de cada um de nós, né? E o que a gente vê hoje? Intolerância, polarização, dificuldades de conversa, ansiedades. Por quê? Porque a gente busca a paz fora da gente. E a gente não vai encontrar. Não vai ser dinheiro que vai trazer paz. Não vai ser falta de problemas que nos vai trazer paz. A paz é quando a gente entende que eu tenho sempre condições de recomeçar, de que eu sou filho de Deus, de que eu tenho que ser grato e sou grato por aquilo que sou, mas nunca me conformando em ser daquela maneira. Então, esse texto de hoje, acho que é muito bacana, porque ele convida a gente a buscar, primeiro, entender o que é a paz, né? E Jesus é a nossa fonte. E ele nos mostrou nessas 4 passagens o que é ter paz. E segundo, que a gente possa ter como certeza absoluta que a gente pode. Que a gente comece, que a gente vá no lar, no trabalho, onde a gente for. Que a gente comece essa mudança interior, que assim a gente vai conseguir resplandecer a nossa paz. E assim, agradecidos por esse momento, por essa situação, por essa conversa, nós vamos mais uma vez unir os nossos corações para vibrar. E vibrar é desejar. E vibramos intensamente pelo bem de todo o universo, por todas as moradas da casa do nosso Pai. Com muito carinho, vibramos pelo nosso planeta Terra, pelo nosso país, por todos aqueles que sofrem em cada cantinho deste mundo, onde houver um coração em sofrimento, que ele possa receber as nossas vibrações amorosas. Vibramos por todas as casas assistenciais, asilos, creches, orfanatos, manicômios, cadeias, hospitais, pelas ruas. Que todos possam ser amparados e fortalecidos nesse momento. Mentalizamos agora os nossos lares, levando a vibração e o amor de Jesus a cada cantinho da nossa casa e a cada um dos nossos que lá estão. Que a nossa casa possa ser o nosso porto seguro, onde a gente recupera as nossas forças, onde a gente recupera a nossa paz. E que esse sentimento, que essa intenção se irradie por todos os lares da terra, parentes, amigos, vizinhos, conhecidos, para que o lar seja, assim, o local onde a gente se recupera. Vibramos por alguém que passe pela nossa cabeça nesse instante e pedimos permissão para vibrar por nós, ainda espíritos em aprendizado e em evolução. E assim, agradecidos a Deus, a Jesus e a todos os amigos espirituais, pedimos permissão para encerrar a nossa conversa de hoje e que a paz esteja conosco sempre. Que assim seja. Graças a Deus.